Vamos ver aqui, ó, nessa situação, o INI está numa certa posição aqui, né? E o fim está logo depois do final das posições válidas. Eu tenho o meu subvetorzinho de INI até fim menos 1 aqui com elementos. Se eu quiser falar da inserção primeiro, então vamos falar aqui a inserção. Como é uma fila, aqui não tem penetra, inserção no final. Como a gente já convencionou, olha, os elementos que estão lá vão até fim menos 1. Então quem está no fim, o índice fim já está apontando para a próxima posição que eu posso inserir. Portanto, como que eu faço a inserção no final? Sei lá, vou destacar aqui a inserção de x no final. Então eu quero inserir um elemento x no final. Basta pegar aqui V, na posição fim, e inserir e atribuir para lá o x. Concordam? Está claro que isso coloca o elemento x na última posição da minha fila? Só que agora eu tenho que fazer o quê? Tem que atualizar esse índice do fim, né? Para deixar claro que um novo elemento foi inserido. E daí a gente pode simplesmente fazer fim mais. Tranquilo? Lembrando aquela lógica que eu falei, olha, eu estou usando fim mais porque primeiro essa expressão será resolvida. Então eu vou acessar a posição vFim para o índice antes de atualizar, depois que ele atualiza. Deixando mais claro, isso aí corresponde a essas duas instruções aqui, nessa ordem necessariamente. V índice x, fim recebe x e fim mais igual a 1, né? Incrementa de 1, fim recebe fim mais 1. Tranquilo isso aqui? Se isso aqui está tranquilo, vamos falar de desempilhar. Só uma observação antes. Ato falho. Tem nada de pilha aqui, não é desempilhar. De remover, de desenfileirar, né? Remover da fila, perdão. Então, aqui a gente está fazendo a inserção de x no final da minha fila. Tá? Separar que isso aqui era outra coisa, né? E é o caso em que a gente coloca um novo elemento aqui e atualiza isso, né? Fim anda uma posição e a gente atualiza. O que eu ia falar, só mais uma observação, é que fazendo desse jeito, né, esse código aqui, ou esses códigos aqui, não é uma inserção segura, que eu costumo falar para vocês. Quer dizer, eu não estou verificando dentro desse código se a minha fila já estava cheia. Tá? Eu estou supondo que o programador não está chamando de modo equivocado. Se você não tiver certeza, você tem que fazer um teste antes, né? Tem que fazer uma versão segura dessa implementação. Eu estou fazendo, vamos chamar de uma inserção confiante. Supondo que tem espaço, eu estou inserindo. Tá? Bem, na sequência aqui a gente pode falar então da remoção do início. E a remoção aqui vai envolver devolver, tá? Então, remoção do início devolvendo em x. Então, remoção do início aqui, vou fazer o acréscimo ali. Devolvendo em x. Então, x vai receber esse valor. Bem, vamos olhar para o desenho aqui. Onde está o cara que está lá há mais tempo, né? Aqui, first in, first out. Quem dos que ainda não foram removidos que está lá há mais tempo? É o cara apontado por INI. Então, x vai receber... X vai receber V índice INI. E depois disso, o que eu tenho que fazer? Incrementar o índice do início, porque se esse cara foi removido, o início agora começa um pouquinho depois, né? Diminuir o número de elementos da fila. Então, essa ideia aqui, que de modo semelhante ao anterior, tem essa correspondência, né? Eu posso fazer x recebe v
INI, INI recebe INI mais 1, né? Avança com o início. Está claro isso aqui? De modo semelhante ao anterior e complementar, nesse caso, o que esse código não está verificando é se a fila está vazia. Se INI for igual a fim, não tem ninguém lá. Então, se eu devolver a quem está em INI, eu estou devolvendo um lixo lá, alguma bobagem que eu não deveria. Tá? Então, de novo, não está cuidando desse caso, né? Porque se a fila está vazia, eu não deveria poder remover ninguém. Mas fora isso, essa função funciona. Tudo bem? Vejam que tanto essa função aqui, quanto essa, e também esses testes, né, que facilmente a gente transforma essas coisinhas em funções, né? Testar se está cheia é uma condição, testar se está vazia, que eu apaguei, mas também era tranquilo, são todos O de 1. Né? Como eu estou inserindo ali nas pontas do meu vetor, inserindo numa ponta, removendo na outra, é tudo O de 1. Tudo leva tempo constante, é uma estrutura implementada de um modo bastante eficiente. Tá? Então, enfileirar e desenfileirar ou verificar informações ali bem tranquilo. Beleza? Gente, só um feedback. Tá claro a fila, porque, como eu falei, a gente começa tentando entender o conceito, a ideia da fila, né, um depois do outro, respeitando a ordem, sem ninguém entrar no meio, sem inverter ninguém e tal. E daí a gente fala de como implementar, depois a gente vai usar para alguma aplicação ali. Mas vai ficar muito confuso para vocês como que a gente está usando se o que é a fila não estiver claro. Tá tranquilo? Tá tudo bem? Mais uma observação, eu vou verificar se eu não estou esquecendo algo, mas tem uma pelo menos que acho que vale a pena falar aqui, que é o seguinte: se eu quiser saber o número de elementos da fila, a dica é, olhando para cá, o número de elementos que estão na minha fila tem a ver com quão distantes o fim e o início estão. Percebem, né? Quanto mais distantes intuitivamente, mais elementos tem. Porque o fim ele avança quando eu insiro, o início avança quando eu desempilho, né? Quando eu desenfilero, quando eu removo. Então, se eu tiver muito mais inserção do que remoção, eles vão se distanciar, né? De certa forma, a distância entre eles está contando para mim o número de elementos. Então, fica aqui um bônus, uma funçãozinha bônus aqui. O número de elementos na fila é igual a fim menos início, né? É o delta ali, tá? Isso aqui vai me dar essa informação. E sempre que a gente vai fazer esse tipo de função, testa em condição de contorno. Eu sempre testo, tá? Eu não tenho confiança que não vai dar bobagem. Então, a intuição é que quanto maior o fim, mais elementos. Quanto maior o início, menos elementos. Isso beleza, faz sentido, fim menos início. Mas dependendo das condições de contorno, das convenções que eu adoto, pode ser que eu tenha que somar um, subtrair um para dar certo a conta. No caso aqui, a gente já sabe que aquilo lá vai dar certo pelo seguinte: quando a fila está vazia, qual que era a condição? Fim igual a início. Lembra? A condição que a gente verificou, quando a fila está vazia, é porque os dois são iguais. E se eu colocar fim igual a início aqui, quanto que vai dar isso aqui? Se fim e INI forem iguais, quanto que dá a minha continha? Dá zero, né? Que está consistente com o número de elementos de uma fila vazia. Então a condição de contorno está certa. Tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer, se eu tivesse adotado a ideia de que os meus elementos estavam entre INI e fim contido, não fim menos 1, eu ia ter que fazer um ajuste lá. Tá? De acordo com a convenção que se adota, para onde estão seus delimitantes ali, essas coisas podem mudar levemente. O fim e o início continuam, né, tendo essa relação de um soma, outro subtrai, mas pode ter um mais um, menos um ajuste. Nesse caso, está certinho, é só fim menos início, e a gente testou isso para saber. Né? Quando a fila está vazia, esses dois caras são iguais e o valor é zero. Beleza? Então, implementação da fila, implementação básica pelo menos, está clara. Sabemos fazer uma fila usando o vetor, sabemos como fazer todas as operações fundamentais aí dela, né? E todas levam tempo O de 1.